Olá, aluno do segundo ano, tudo bom? Estamos aqui para finalmente a gente corrigir os últimos exercícios do PET volume 7, que é aquele PET que está tratando sobre número de oxidação, processos de oxirredução e eletroquímica. Então, nós vamos aqui abordar os conteúdos das semanas 3 e 4 e fazer a correção desses exercícios, ok? Então, vamos aos trabalhos. Então, aqui, vamos continuar aqui a nossa apresentação. Então, inicialmente, gente, nós vamos tratar sobre o processo de balanceamento pelo método de oxirredução, para depois a gente seguir para o assunto das pilhas, tá? Então, lá no primeiro ano, possivelmente você já aprendeu sobre o processo de balanceamento pelo método de tentativas, tá? Método de tentativa e erro. Existe um outro método, uma outra forma de você realizar o balanceamento, que é quando acontece um processo de oxirredução. E aí, nesses processos de oxirredução, a gente vai, então, inicialmente determinar o número de oxidação de todos os elementos que participam desta reação química, para a gente poder identificar quais são os elementos que estão oxidando, ou seja, perdendo elétrons, e os que estão reduzindo, ou seja, ganhando elétrons. E só um lembrete aqui para vocês recordarem da aula anterior, né? O termo oxidar e reduzir não está relacionado com a perda e com o ganho de elétrons, está relacionado com a alteração no valor do número de oxidação. Então, recebe o nome de redução, ou o elemento reduz, né? Quando o valor do NOx reduz, né? Então, a redução é relacionada com a redução do NOx, tá? Porque pode gerar confusão, porque quem reduz ganha elétrons, tá? Então, gente, para a gente fazer o balanceamento pelo método de oxirredução, a gente identifica essas espécies que oxidaram e que reduziram, e aí a gente segue algumas regras para que a gente consiga fazer o balanceamento. Por quê? Num processo de óxido-redução ou oxirredução, a quantidade de elétrons trocadas ela tem que ser a mesma para as duas espécies. Ou seja, a mesma quantidade de elétrons perdidas tem que ser a mesma quantidade de elétrons recebidas, tá? Por isso que essas etapas iniciais do processo do balanceamento são importantes, para a gente igualar essa troca de elétrons, ok? Depois a gente segue pelo método que vocês já aprenderam, que é o método de tentativa, tá? Então, basicamente são 4 etapas. Quais são essas etapas? Primeiro, a gente vai determinar, né, o NOx, o número de oxidação de todo mundo que estiver participando da reação. E aí a gente vai procurar os elementos que sofrem oxirredução, ou seja, qual é o elemento que está oxidando e qual é o elemento que está reduzindo. Segunda etapa, calcular a variação total do NOx, do oxidante e do redutor. Tá? Variação a gente calcula como estágio final menos estágio inicial. Mas eu sugiro vocês fazerem uma escalazinha, tá? Igual aquela escala que eu apresentei na última aula, que fica mais fácil de vocês verificarem quanto que foi a variação, tá? E aí, determinando essa variação, o que a gente vai fazer com ela? Este valor que vocês identificarem de variação do NOx, vocês vão multiplicar pelo número de átomos do elemento na molécula considerada. Não somente na molécula considerada, a gente vai analisar a equação inteira e procurar uma substância que contenha o elemento que está sofrendo ou oxidação ou redução, e a gente vai verificar aonde que ele tem maior atomicidade. O que seria isso? Aonde que ele tem uma maior quantidade de átomos naquela espécie. Esse valorzinho que nós chamamos de índice, nós vamos utilizar aqui nesse lugar. Então, vai ser a maior atomicidade que a gente encontrar por elemento, vezes a variação do NOx dele. O resultado desse delta é o valor ou o coeficiente que a gente vai utilizar no balanceamento, tá? Para os dois, para o oxidante e para o redutor. O que a gente vai fazer com eles? Né? A gente vai
tomar o delta do oxidante como coeficiente do redutor e vice-versa. A gente vai inverter, porque essa inversão é que vai nos assegurar que a mesma quantidade de elétrons perdida seja a mesma quantidade de elétrons recebida, tá? E aí, na quarta etapa, a gente continua o balanceamento pelo método de tentativas. Então, olha só, vamos ver uma equação aqui, ó. Esta equação aqui para vocês é um processo de óxido-redução. Então, inicialmente, a gente teria que determinar o NOx de todo mundo, tá? Aqui, a gente está mostrando somente o NOx de quem está oxidando ou reduzindo, tá? Mas vocês têm que determinar o NOx de todo mundo, tá? Para vocês descobrirem quem oxida e quem reduz. Então, a gente está vendo aqui que o fósforo, nos reagentes, por ser substância simples, o NOx é 0. Aqui nos produtos, o NOx dele passou para mais 5. Então, de 0 para mais 5, o NOx aumentou. Consequentemente, o NOx então, o fósforo, desculpa, oxidou, tá? O nitrogênio aqui nos reagentes, o NOx era mais 5. No produto, ele está mais 2. Então, de mais 5 para mais 2, o NOx diminuiu. Isso quer dizer que ele reduziu, tá? Percebam que aqui tem o cálculo da variação do NOx, né? Então, olha aqui, ó. 5 que é o final, menos o 0 que é o inicial, deu valor 5. E no caso do nitrogênio, 5. No caso aqui, ele pegou o maior pelo menor, tá? 5 menos 2, 3. O que ele fez com esse valor de variação, né? Com esse delta? Ele multiplicou pela maior atomicidade desses elementos. Percebam que o fósforo, tanto no reagente quanto no produto, só tem um, né? Em cada uma das espécies. Então, por isso que é 5 vezes 1, que vai dar 5. Nitrogênio, a mesma coisa, só tem um nitrogênio em cada uma das espécies. Então, vai ser 3 que multiplica 1, 3. Então, 5 e 3 serão os coeficientes que a gente vai utilizar, tá? O fósforo, como ele oxidou, ele é o nosso agente redutor. O HNO3, que contém o nitrogênio que sofreu redução, é o nosso agente oxidante, tá? Então, terceira etapa, que ele chama de regra do X. A gente vai inverter aqui, ó. Percebam lá que o delta, né, do HNO3, que deu 3, né, colocou no fósforo. E o delta do fósforo, que era 5, colocou no HNO3. Nem sempre você vai colocar somente nos reagentes, não, tá, gente? Vocês podem vir a colocar também em alguma outra substância que está nos produtos. Geralmente a gente prefere colocar quando tem a maior atomicidade também, tá? Então, se por exemplo aqui nos produtos tivesse alguma das substâncias, né, com um dos elementos que oxidou ou reduziu, e tivesse maior atomicidade, pode ser que colocando ali fique mais fácil de fazer o balanceamento, tá? E aí, colocado esses coeficientes aqui, a gente segue pelo balanceamento normal, né? Geralmente a gente usa a regra do macho, né? O que significa essa regra? Primeiro a gente balanceia os metais, depois os ametais, depois o carbono, depois o hidrogênio e por último o oxigênio. Seguindo essa regrinha, a gente consegue um balanceamento por tentativas com maior facilidade de realização, tá? Depois que seguir essa etapa pelo método de tentativas, a gente chegou aqui, ó, na equação finalmente balanceada. Então, aqui, ó, estes daqui são os coeficientes do balanceamento, tá? E terminamos o processo de balanceamento pelo método de oxirredução. Agora, a gente vai para as pilhas. Esses dois primeiros slides aqui eu já trouxe para vocês, mas eu vou resgatar eles, né? No caso, a pilha está inserida no tópico de eletroquímica, tá? E na eletroquímica nós temos as celas eletroquímicas. O que a gente vai ver é o que está na linha de cima, né? A célula eletroquímica, que nós chamamos de cela ou célula galvânica, né? É o que nós vamos estudar agora, que são as pilhas, tá? Nas células galvânicas ocorre uma oxirredução espontânea, ou seja, né, a gente vai ter conversão de energia química em corrente elétrica, tá? De forma espontânea.
Isso acontece nas pilhas, ok? Agora, o processo inverso a gente observa nas células eletrolíticas. Nas células eletrolíticas, a oxidação não é espontânea. Sendo assim, a gente vai ter que forçar esse processo por meio de uma corrente elétrica. Aí a corrente elétrica vai forçar o processo e aí a gente vai ter conversão de corrente elétrica em energia química. Isso a gente chama de eletrólise, tá? Mas nós só vamos trabalhar com a questão das pilhas. Uma célula ou célula galvânica, ela vai ter os eletrodos dela, tá? Em cada um dos eletrodos vai acontecer um dos processos. Em um acontece a oxidação e no outro acontece a redução, tá? O eletrodo que nós chamamos de ânodo ou anodo, né? Acontece oxidação, e o eletrodo em que nós chamamos de cátodo ou catodo acontece sempre redução. E não tem essa informação aqui, mas já vou falar com vocês, tá? No caso aqui, ó, nas pilhas, o ânodo ou anodo é o nosso polo negativo. E o cátodo ou catodo será o polo positivo. Essas são as informações básicas para a gente começar a trabalhar com pilha, tá? E a gente sempre estuda a pilha de Daniell, tá? O que é a pilha de Daniell? A gente vai ter duas placas metálicas, essas placas são os nossos eletrodos, uma placa de zinco e uma placa de cobre. Gente, sempre que o nosso metal estiver com NOx zero, percebam aqui, ó, NOx zero. Isso quer dizer que a gente tem um elemento metálico, um elemento sólido, tá? Esses dois eletrodos, eles estão mergulhados em duas cubas, tá? Essas duas cubas têm uma solução aquosa de um determinado sal. Esse sal tem que ter na composição dele o íon, né? Proveniente do metal da nossa barra. Então, por exemplo, se a barra é de zinco, eu tenho que ter um sal que na composição dele tenha zinco. Se a barra é de cobre, eu tenho que ter um sal dissolvido aqui que na composição dele tenha cobre, tá? Nesse caso, essas duas cubas estão separadas por uma porcelana porosa, tá? No caso, ela é porosa porque ela vai permitir a passagem dos íons de um lado para o outro, tá? Esses eletrodos, eles são conectados por um fio, né? E aqui a gente tem um voltímetro para estar identificando qual que é a voltagem do processo em si, tá? E aqui ele já mostrou para vocês como que se dá o funcionamento dessa pilha de Daniell. O zinco, ele é o nosso ânodo, ou eletrodo negativo. Então, aqui a gente já sabe que vai acontecer oxidação. O cobre é o nosso cátodo, ou eletrodo positivo. Então, aqui acontece o processo de redução, ok? Quando esse sistema é fechado aqui, ó, quando a gente fechar esse interruptor e passar um tempo, a gente vai observar isso daqui, ó. O eletrodo de zinco, ele vai sofrer corrosão, ou seja, ele vai diminuir a massa dele. O eletrodo de cobre, ele vai aumentar a massa dele, porque vai se depositar mais cobre sobre ele. Se a gente olhar para as soluções também, né? O que a gente vai observar aqui, ó? Que a solução aonde tem um eletrodo de zinco, ela vai ficar mais concentrada. E a solução aonde tem o cobre vai ficar menos concentrada, ou seja, mais diluída, tá? Então, se a gente for analisar aqui o que acontece, qual que é a explicação química do processo? A gente já sabe que esse eletrodo aqui é o eletrodo de zinco, ou seja, o ânodo ou polo negativo. Aqui acontece a oxidação. O metal do nosso eletrodo, que é o zinco zero, né, ele perde os seus elétrons e ele se transforma em zinco 2+. O zinco 2+, gente, ele fica dissolvido na solução. Então, sai o zinco zero, perde os 2 elétrons e o zinco 2+ vai para a solução. Então, à medida que o tempo passa, a gente vai acumulando muito zinco 2+ na solução. E aí a barra daqui vai sendo corroída por isso. Ela está perdendo átomos de zinco zero, tá? Porque eles estão perdendo elétrons. Esses elétrons passam aqui pelo circuito e chegam aqui no eletrodo de cobre. Só que esse cobre zero, ele não precisa receber elétron.
Quem recebe os elétrons são os íons cobre que estão na solução. Então, quando os elétrons chegam aqui no eletrodo, né, positivo ou cátodo, os íons da solução recebem esses elétrons, se transformam em cobre zero, e aí eles se depositam na placa, ou no eletrodo. Por isso que esse eletrodo aqui ele fica maior, a massa dele aumenta. Consequentemente, se a gente está tirando cobre 2+ da solução, por causa que eles estão reduzindo, a solução fica mais diluída, tá? Agora, quando esse processo acontece, a gente vai ter migração de íons também por meio dessa parede porosa aqui, dessa porcelana porosa. Por quê? Aqui vai ficar muito carregado positivamente, porque a gente vai aumentar a quantidade de zinco 2+. E aqui, como diminui a quantidade de cobre 2+, vai ficar muito carregado negativamente, por causa do íon negativo. Então, o que acontece aqui para equilibrar o processo, né? Para equilibrar as cargas dos dois lados, nas duas células. Como aqui está muito carregado positivamente, parte dos íons negativos dessa cuba passam para o lado de lá, para a cuba esquerda. Este lado, como está muito carregado negativamente, vai fazer o quê? Ou vai acontecer o quê com ele? Parte dos íons positivos daqui, que no caso são os íons de zinco, passam para o outro lado, para manter este equilíbrio, tá? Como que a gente representa o processo, gente? O processo que acontece é esse daqui, ó. A gente tem o zinco zero, que é o que está na barra, ele reage com o sulfato de cobre, tá? Que está na solução, e aí a gente produz o sulfato de zinco mais o cobre zero. Isso daqui é um tipo de reação que a gente estuda no primeiro ano, que se chama reação de deslocamento, ou seja, o zinco ele desloca o cobre, ele troca de lugar com o cobre. Então, percebam que aqui ó, nos produtos ele assumiu o lugar do cobre e o cobre, né, ficou sozinho ali agora, tá? Mas quem reage, na verdade, é somente o zinco e o cobre, tá, gente? Os íons sulfato, ou SO4 2-, eles só estão ali vendo o processo, mas participar mesmo do processo eles não participam. A gente chama eles de íons espectadores, tá? Existe essa forma da gente representar a pilha também, tá? Que é de acordo com a IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Como que a gente faz esse esquema da pilha, né? Deste lado, a gente coloca primeiro o processo de oxidação, tá? O que acontece no ânodo. Então, inicialmente, no ânodo, a gente tem zinco zero, que é sólido, barra zinco 2+. O que significa? Que esse zinco zero foi transformado em zinco 2+. Então, de 0 para +2, que é o NOx, né? Quer dizer que o NOx aumentou, consequentemente ele oxidou. Escreve-se aqui a concentração da solução, que este eletrodo, que essa plaquinha de zinco está imersa, então 1 mol por litro. 2 barras, essas 2 barras, no caso, elas representam essa parede porosa, ou, mais comumente, o que a gente chama de ponte salina, tá? Do outro lado dessas 2 barras, a gente escreve, então, o processo de redução. Então, quem reduziu foi o cobre 2+, que está na solução. Então, a solução é de 1 mol por litro, barra cobre zero sólido. Então, o íon cobre 2+, recebe 2 elétrons e vai a cobre zero, tá? E aí, por isso que a barrinha aqui aumenta de tamanho. E a gente coloca também a temperatura que isso aconteceu, tá? Então, é sempre assim, ó. Oxidação, 2 barras, que representa a ponte salina, ou nesse caso a parede porosa, redução, ok? Depois a gente entra na questão dos cálculos de ou DDP, vocês podem ver como DDP, diferença de potencial, FEM, força eletromotriz, tá? Ou diferença de potencial também, tá? Que é o delta E0. Variação do potencial padrão de redução, tá? Como que a gente chega nesta tabela aqui, gente? Então, a gente já viu em alguns assuntos passados aí, ó, que para a gente determinar certos valores na química, a gente precisa de criar um padrão primeiro, tá? Então, no estudo das pilhas ou no estudo da eletroquímica não foi diferente.
O padrão utilizado foi o padrão do gás de hidrogênio, tá? Ou do hidrogênio, tá? O hidrogênio também, em meio aquoso, né? As moléculas de água, elas sofrem um processo de ionização e elas produzem o íon H+. E esse íon H+, ele pode participar de processos de oxirredução, de ganhar ou perder elétrons, tá? Então, o que acontece? Construiu-se, então, uma cela no qual um dos eletrodos seria o nosso hidrogênio. Mas como ele é um gás, o que a gente teve que fazer? Ou o que teve que ser feito, né? Utiliza-se, então, a platina, que é um metal inerte, que não vai participar da reação. E essa platina, então, ela tem nela, né, aderido a ela, o hidrogênio que vai ser produzido ou que vai ser decomposto no processo, tá? Então, um dos eletrodos utilizados é o eletrodo padrão de hidrogênio, e a ele foi conferido o valor 0 volt. E aí, o que a gente faz? A gente vai testando este eletrodo padrão de hidrogênio, que tem voltagem 0, com outros metais ou outras substâncias que podem sofrer oxidação e redução. E aí, finalmente, construiu-se essa tabela, tá? Com esses potenciais padrão de redução ou de oxidação, tá? Convenção da IUPAC, a gente sempre utiliza o potencial padrão de redução. Então, a gente vai sempre olhar essas reações no sentido da esquerda para a direita e conferir aqui o potencial delas, tá? Então, percebam que todas são reações de redução. Como é que a gente sabe isso? Quando é uma reação de redução, de ganho de elétrons, o elétron está junto com a nossa espécie lá nos reagentes, tá? Então, ele está ganhando elétron para se transformar, né, naquela espécie com um NOx menor. Então, aqui a gente tem vários metais ou várias substâncias que podem ser reduzidas. E o potencial aqui, ó, 0. Aqui para cima temos potenciais negativos e aqui para baixo potenciais positivos. Como que a gente interpreta isso daqui, gente? Os potenciais que são positivos, eles são positivos para redução. Ou seja, estas espécies aqui, elas têm uma tendência de reduzir, ganhar elétrons. Agora, os que têm valor negativo, eles são negativos, né? Vamos dizer assim, para redução. A tendência deles não é de reduzir, seria de oxidar. Mas tem situações e situações, tá? Quando a gente faz, então, o cálculo da FEM, força eletromotriz, ou a variação do potencial padrão de uma pilha, né, nas suas condições padrão, então, todos esses valores aqui, eles estão de acordo com as condições padrão, a gente vai fazer o cálculo da seguinte forma: potencial padrão do oxidante menos o potencial padrão do redutor. Eu prefiro que vocês gravem da seguinte forma: potencial padrão de quem reduz, de quem ganha elétrons, menos o potencial padrão de quem oxida, de quem perde elétrons. E aí tem a grande sacada. Nas pilhas, gente, este valor de ΔE0 sempre será maior que zero, ou seja, terá valores positivos. Isso indica uma reação espontânea. No caso, quando a gente trabalha o processo inverso, que é o que acontece na eletrólise, este cálculo vai dar um ΔE0 menor que zero. Vai ser valor negativo, indicando que a reação é não espontânea. Se nós formos aplicar, então, para a pilha de Daniel, né, a gente vai utilizar lá naquela tabela as duas semi-reações de redução do zinco e do cobre. E aqui a gente tem o potencial padrão do redutor e do oxidante. Ou seja, aqui eu tenho o potencial padrão de quem ganhou elétron e aqui eu tenho o potencial padrão de quem perdeu elétron. Quando vocês tiverem uma pilha que o potencial padrão de redução, um dos valores é negativo e o outro positivo, fácil para você identificar. Quem tiver o valor positivo é quem reduz. Quem tiver o valor negativo é quem oxida, tá? Então, aqui a gente já sabe. O zinco oxida, como a gente viu lá no esquema, e o cobre reduz. Percebam que as duas semi-reações são de redução. Como a gente identificou que o zinco oxida, para a gente saber qual que é a reação que representa o processo, o que a gente tem que fazer com essa reação aqui? A gente tem que inverter ela, tá?
Quem é reagente passa a ser produto, quem é produto passa a ser reagente. Consequentemente, quando a gente inverte uma reação, a gente troca o sinal aqui, tá? Então, aí ele vai passar a ser positivo. E aí a gente aplica aquela regrinha que a gente viu lá na lei de Hess. A gente pode somar os dois processos, tá? No caso da eletroquímica, a gente só soma as reações quando a gente consegue cancelar todos os elétrons, tá? Então, percebo aqui que deu para cancelar todos os elétrons. Aí, o que sobra de diferente a gente desce. Então, esta daqui é a nossa reação global do processo. E no caso aqui dos nossos potenciais padrão, como a gente aplica a lei de Hess, lembrem que a gente soma os valores. Então, aqui a gente somou os valores, né? Perceba aqui que trocou o sinal. Quando eu somo um com o outro, deu 1,10 volt. Se eu não fizer esse processo aqui de cima, fizer direto na fórmula, como é que fica? Então, vejam aqui, ó. A fórmula a gente calcula com o potencial padrão de quem reduz menos o de quem oxida. A gente havia observado que aqui, ó, por ser positivo, né, quer dizer que ele reduz, por ser negativo, quer dizer que ele oxida. Então, coloquei aqui, ó, mais 0,34 menos, abre parênteses, menos 0,76. Percebam que aqui a gente vai ter uma multiplicação, e aí o sinal muda, né? E aí a gente resolvendo isso, a gente chega no 1,10 volt, da mesma forma que a gente obteve no outro resultado, tá? Na outra forma de resolver a situação. Agora, e se eu tiver dois valores negativos, o que vocês têm que ver? Dentre os dois valores negativos, qual que é o que está mais próximo de zero? O valor que estiver mais próximo de zero é o que vai sofrer redução. Consequentemente, o que estiver mais distante de zero vai oxidar. E quando os dois valores forem positivos, a gente faz o contrário, né? O que estiver mais próximo de zero vai oxidar e o que estiver mais distante de zero vai reduzir, tá? Então, aqui a gente termina a parte de explicação e aí a gente pode, então, ir para os exercícios, tá? Então, questão 1. Mergulhando uma placa de cobre dentro de uma solução de nitrato de prata, observa-se a formação de uma coloração azulada na solução, característica da presença de cobre 2+, e de um depósito de prata. Sobre essa reação, pode-se afirmar corretamente que... Então, olha só o que ele está falando, que a gente tem aqui, ó, uma placa de cobre. Então, se é placa de cobre, o NOx é 0. Ela está mergulhada numa solução que a gente tem o quê? A gente tem nitrato de prata, que é AgNO3. O sal, quando está dissolvido em água, né, ele libera os seus íons. Ok? Então, aqui a solução eu tenho íons prata, íons nitrato, e aqui eu tenho a barra de cobre. Ele fala que observa-se que ocorre a formação de uma coloração azulada na solução, característica da presença de cobre, e um depósito de prata. Eu vou colocar esse depósito de prata aqui, ó. Pode ser de preto mesmo. Então, ele observa que tem um depósito de prata aqui, ó. Ele não falou onde é, mas eu vou colocar como se fosse no eletrodo aqui, ó. Então, aqui, ó, este depósito de prata é prata 0, que é a prata metálica. E, no caso, na placa aqui, ó, a gente tem cobre 2+ sendo formado. O que aconteceu aqui, gente? Esta placa de cobre, ao ser mergulhada na solução, nela, ou neste sistema, vai acontecer um processo de oxirredução, no qual, né, o íon prata que estava na solução vai receber elétrons, né, ele vai sofrer redução, e ao sofrer redução, ele se transforma na prata de inox 0, que é a placa metálica, prata metálica, e sofre a deposição, ou no eletrodo, ou então no fundo do recipiente, tá? Quem que deu esses elétrons para esse íon prata?
O cobre metálico. O cobre metálico ele vai ceder esses elétrons para o íon prata. Ao ceder esses elétrons, ele é convertido no íon cobre 2+, que falou no exercício. Esse cobre 2+, ele fica solúvel, ele fica dissolvido na solução. Por isso que com o passar do tempo a solução vai ficando azulada, tá? Então, quais são os processos que a gente observa aqui, ó? O processo de oxidação é o seguinte, a gente tem lá cobre de inox 0, esse cobre de inox 0, ele se transforma em cobre 2+, e como variou 2 aqui, gente, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. E no processo de redução, o íon prata, prata mais, recebe elétron e se transforma na prata metálica, tá? O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, né? Quem sofre oxidação, que no caso foi o cobre 2+, é o nosso redutor, ou agente redutor. Quem sofre redução, que no caso foi o íon prata, é o nosso oxidante. E outra coisa, para o processo acontecer, gente, para obter a reação global do processo, a gente não teria que somar esses dois processos, né, para obter o resultado final. Só que para obter esse processo, né, a gente tem que cancelar as quantidades iguais de elétrons. Como aqui só tem um elétron, eu multiplico todos os componentes aqui dessa segunda equação por 2. Então, 2, 2, 2. Tá? Aí eu poderia somar as duas semi-reações e obter o que a gente chama de reação global. Tá? Vamos ver aqui as alternativas. Ele quer saber o que a gente pode afirmar corretamente. A concentração de íons nitrato diminui durante o processo. O nitrato aqui, gente, ele é um íon espectador. Ou seja, não participa do processo. Então, a concentração dele não varia. B, o cobre metálico é oxidado pelos íons prata. Então, o cobre metálico, que é o cobre 0, ele perdeu elétrons para os íons prata, que é o que a gente observou aqui, ó. Letra B é a correta, tá? Então, questão respondida. Questão 2, sobre o balanceamento, tá? Num tubo de ensaio contendo MnO2, adicionou-se HCl concentrado. Ocorreu uma reação de oxirredução com liberação de gás cloro, fenômeno percebido pelo escurecimento de uma tira de papel embebida por iodeto de potássio, CAI, que foi colocada na boca do tubo de ensaio. O escurecimento deveu-se à formação de iodo. Então, temos as duas equações, e aí eles pedem os coeficientes dessas duas reações e quem são os agentes redutor e oxidante. Como eu falei com vocês, vocês têm que determinar o número de oxidação de todo mundo aqui. Eu vou trabalhar apenas com os números de oxidação daquelas espécies que vão oxidar ou reduzir para ficar mais rápida a correção, tá? Então, olha só. De cara, percebam que eu tenho cloro aqui, ó, sozinho, Cl2, substância simples. Substância simples NOx é 0, gente. Então, quer dizer que lá no reagente, possivelmente, como ele está combinado, né, o NOx dele não vai ser 0, tá? Então, se eu determinar aqui o NOx do nosso cloro, ele vai ser -1, porque ele é um componente, um elemento da família 7A, coluna 17. E também porque o NOx do hidrogênio é +1, né? E a soma dos NOx num composto neutro, que não tem carga, tem que resultar em 0, tá? Então aqui, ó, já identifiquei um. Elementos que sofrem oxidação ou redução muito frequentemente são os metais de transição, são aqueles metais no meio da tabela periódica, como é o caso do manganês, tá? Então percebam aqui, ó, que o cloro está combinado, cada cloro aqui, ó, vale -1. Como são 2 cloros, eu tenho no total aqui -2.
Qual número somado a menos 2 resulta em 0? Mais 2, né? Porque aqui é um composto, uma substância composta que não tem carga, tá? Então, por isso aqui vale mais 2. O oxigênio, a gente viu que geralmente o NOx dele é menos 2, né? Nesse caso, ele é menos 2. Percebam que eu tenho 2 oxigênios. Então, no total, os NOx aqui resultam em menos 4. Eu tenho uma substância composta e neutra, então a soma dos NOx tem que dar 0. Então, aqui tem que valer mais 4, tá? Então, olha só, manganês sai de mais 4 para mais 2. Então, se ele sai de mais 4 para mais 2, quer dizer que o NOx dele diminuiu. Então, ele reduziu. O delta, como que vai ficar o delta dele aqui, ó? Passam aquela escala que eu falei com vocês. 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Saiu de mais 4 para mais 2. Então, variou 1, variou 2. Isso eu multiplico pela maior atomicidade. A atomicidade aqui dele é 1, aqui é 1. Então, 2. Então, é 2 que a gente vai usar, tá? No caso do cloro aqui, ó, eu vou puxar aqui, ó, o cloro, tá? Estou falando do cloro aqui agora. De menos 1 para 0, o NOx dele aumentou. Então, ele oxidou. Qual que foi a variação dele aqui, ó? Ele saiu de 0, de menos 1 para 0. Então, aqui, ó. Menos 1 para 0 varia uma unidade, né? Então, varia 1. Vezes a maior atomicidade dele. A atomicidade dele aqui é 1. E aqui é 2. Então, aqui, como é maior a atomicidade, 2. Então, 2 aqui, tá? O que é que eu faço aqui agora, né? A gente vai pegar, né, esses coeficientes aqui e colocar, no caso, o 2, que é do cloro, eu coloco em alguma substância que tem o manganês, tá? Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu trocar aqui. E o 2, que veio do manganês, eu coloco em alguma substância que tem o cloro. Lembrem daquela questão que eu falei com vocês, de ter a maior atomicidade, que geralmente a gente coloca nessas substâncias. Então, eu vou colocar o 2 aqui, ó. Não necessariamente tem que ser só nos reagentes. Agora, a gente continua com o método de balanceamento normal, que é macho, a regra do macho. Metal primeiro, depois ametal, depois carbono, depois hidrogênio, por último oxigênio. Então, como é que a gente faz aqui? Ó? Manganês, eu já coloquei, olha só, manganês é metal. Tem 2 manganês aqui só tem 1, então coloco um coeficiente 2 aqui, ó. Igualei o manganês. Agora eu vou para os ametais. No caso, que é o cloro, tá? Percebam que aqui, ó, já balancei todos os cloros do produto. Aqui eu tenho 2 que multiplica 2, 4. 2 que multiplica 2, 4. Então, no total, a gente tem 8. Percebam que aqui no reagente só tem 1. Então, coloco o coeficiente 8 aqui, tá? Não tem carbono na reação, mas tem hidrogênio. Percebam que aqui, ó, já balancei todos os hidrogênios dos reagentes. Então, 8 que multiplica 1, 8. Aqui só tem 2. Então, o número que eu ponho aqui, que multiplica por 2 para chegar em 8, é 4, tá? E agora, né, já que a gente colocou coeficiente para todo mundo, espera-se que a quantidade de oxigênios esteja correta. 4 que multiplica 1, 4. 2 que multiplica 2, 4. Então, fechou o balanceamento aqui, ó. Essa equação aqui embaixo, gente, ela é mais simples, tá? Dá para a gente fazer pelo método de tentativa e dá também para a gente fazer pelo método de óxido-redução, tá? Só para vocês saberem aqui, ó, o iodo, NOx dele vai ser 0 aqui, porque é uma substância simples. Aqui, ó, iodo está na coluna 17, vale menos 1, tá? Então, o iodo, olha só, de menos 1 para 0, o NOx aumentou, quer dizer que ele oxidou, tá? Aqui, ó, substância simples, 0,
para o cloro. Aqui ele está combinado, no caso ele vale menos 1 também. De 0 para menos 1, quer dizer que o NOx aumentou, diminuiu, desculpa, de 0 para menos 1. Então, ele reduziu, tá? Vocês podem seguir aquelas regrinhas todas aqui para balancear aqui também. Mas aqui dá para fazer pelo método de tentativa, tá? Pode ser que você volte uma horinha aí, mas não vai demorar muito, não. Então, por exemplo, aqui a gente balancearia primeiro os metais, que é o potássio, estão balanceados, tá? No caso, olha só, eu tenho aqui, ó, 2 iodos, que é o ametal, e aqui só tem um. Então, para eu balancear o iodo, eu tenho que colocar o 2 aqui, ó. Aí percebam que eu desbalanceei o potássio. Aí, nesse caso, eu volto para balancear o potássio. Aqui também só tem um, coloco um 2 aqui. Dessa forma, olha só, todo mundo ficou balanceado, ó. 2 potássios, 2 potássios. 2 cloros, 2 cloros. 2 iodos, 2 iodos. Aqui onde a gente não mexeu é 1 e 1, tá? Então, letra A, quais são os coeficientes dessas duas reações? Vocês podem copiar aí os coeficientes das duas reações que estão em verde, tá? Quais são os agentes redutor e oxidante, tá? Então, na reação de cima, olha só, quem que reduziu? Foi o manganês. Então, este composto aqui que contém o manganês é o meu agente oxidante. Aqui, quem oxidou foi o cloro. Então, esta substância que contém o elemento que oxidou é o meu agente redutor, tá? Então, aqui, ó, MnO2, agente oxidante, HCl, agente redutor. Na reação de baixo, olha só, vamos ver aqui, ó, o cloro. De 0 para menos 1, diminuiu, então ele reduziu. Então, o Cl2 é o meu agente oxidante, tá? Aqui, ó, consequentemente, né, gente? De menos 1 para 0 quer dizer que aumentou, então oxidou. Então, o Ki, que contém o elemento que oxidou, é o nosso agente redutor, tá? Outra reação. Então, vamos lá. Vou mexer somente com quem vai oxidar e quem vai reduzir, tá? Quem são eles? Enxofre, olha só, substância simples, NOx zero. Enxofre aqui está combinado. O enxofre, por estar na coluna 16, né? Eles têm o NOx menos 2, geralmente. Consequentemente, se aqui é uma substância, né? Composta e neutra, o NOx aqui do cobre tem que ser mais 2. Prestem atenção que, gente, o cobre ele é um metal de transição, mas nesse caso ele não sofre nenhum processo de oxidação ou redução, tá? Aqui, ó, este 2 aqui, ó, que está aqui fora do parênteses, ele me indica qual que é o NOx, o número de oxidação do cobre. Então, o NOx dele aqui é mais 2. Então, percebam que ele não variou. Quem que vai ser a outra substância, o outro elemento que vai variar é o nitrogênio. Aqui o NOx dele é mais 5. Aqui o NOx dele é mais 2, tá? Porque o oxigênio a gente sabe que é menos 2. Então, olha só. Enxofre, de menos 2 para 0, menos 2 para 0, aumentou. Então, ele oxidou. O delta, de menos 2 para 0, varia 2, né? Vezes a maior atomicidade. É um dos dois lados, então 2, que é o coeficiente. O nitrogênio aqui, ó. De mais 5 para mais 2, diminuiu. Então, reduziu. Então, qual que foi a variação aqui? Ó? De mais 5 para mais 2, variou 3. Vezes a atomicidade, que é 1. 3. Tá? Então, o que a gente faz aqui nesse caso?
O 3, né, que eu obtive aqui no nitrogênio, eu coloco em alguma espécie aqui que contenha o enxofre, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 3. O 2 aqui, ó, que eu obtive com enxofre, coloque em alguma espécie que tenha nitrogênio, tá? O que é que eu sugiro vocês a fazerem? Coloquem aqui, ó, neste NO, nesse óxido de nitrogênio aqui, ó. Por quê? Percebam que a gente já alterou a quantidade do cobre, a gente vai precisar alterar a quantidade do cobre aqui. Alterando o cobre aqui, a gente também altera e finaliza a quantidade de átomos de nitrogênio. E aí a gente balanceia o restante aqui, tá? Então vamos lá. Metal primeiro é o cobre. Tem 3 cobres aqui só tem 1, então colocamos um 3 aqui. Depois, o que a gente faz aqui agora? A gente vai e vai para os ametais, que no caso pode ser enxofre. Então, aqui a gente já tem balanceado o enxofre, que são 3. Aqui só tem 1. Então, coloca um 3 aqui. E nitrogênio, né? Quantos nitrogênios a gente tem? Olha, 2 que multiplica 1, 2. Agora, tem que prestar atenção aqui, ó. Tá entre parênteses, né? Então, 2 multiplica 1 nitrogênio. Então, 2. Esse 2 que a gente obteve aqui tem que multiplicar por 3. Então, 6. Então, 8 nitrogênios. Como aqui só tem 1, a gente escreve 8 aqui na frente. Agora, carbono não tem, a gente vai para hidrogênio. Tem 8 hidrogênios aqui. Aqui só tem 2. Então, a gente coloca 4. Multiplicando resulta em 8. E agora a gente confere os oxigênios. Olha, 8 vezes 3, 24. Vamos ver se tem 24 oxigênios aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. 2 que multiplica 3, 6. Este 6 a gente multiplica por 3. Então, 18. Mais 2 que multiplica 1, 2. Mais 4 que multiplica 1, 4. Então, somando 24. Então, aqui, ó. 3, 8, 3, 3, 2, 4. Ele quer a soma resultante dos valores dos coeficientes estequiométricos da reação abaixo, considerando os menores em números inteiros. Outro detalhe, quando vocês encontrarem coeficientes que podem ser simplificados para um número menor ainda e inteiro, vocês podem fazer isso e prestar atenção se o exercício está pedindo isso. Nesse caso, como não tem como eu simplificar e obter números inteiros, eu pego esses valores e somo, tá? Então, como é que vai ficar a nossa soma aqui, ó? Vai ser 3 mais 8 mais 3 mais 3 mais 2 mais 4. Se eu não me engano, o resultado da soma é 23. Deixa eu conferir aqui. Isso mesmo, 23. Tá? 4. As manchas escuras que se formam sobre objetos de prata são geralmente películas de sulfeto de prata formadas na reação da prata com compostos que contêm enxofre e que são encontrados em certos alimentos e no ar. Para limpar a prata, coloque esse objeto escurecido para ferver em uma panela de alumínio com água e detergente. O detergente retira a gordura da mancha e do alumínio, facilitando a reação do alumínio da panela com a reação do alumínio da panela com o sulfeto de prata, regenerando a prata com o seu brilho característico. A. Escreva a equação da reação de limpeza da prata referida no texto. Então, o que é a limpeza da prata? É este sulfeto de prata reagindo com a prata que está na panela, tá? Reação de deslocamento. Este alumínio que está aqui, ó, desloca a prata e toma o lugar dele, tá? Aí o que a gente tem que saber, ó? Alumínio, né, tá lá na coluna 13, ou família 3A, perde 3 elétrons. Enxofre tá lá na coluna 6A, né, antiga família 6A, ou coluna 16, ganha 2 elétrons.
Se a gente somar esses dois valores aqui, não dá zero. Então, como é que a gente faz? Alumínio, enxofre. E o 2 do alumínio vem aqui como carga, o 2 do enxofre, perdão, vem como carga do alumínio. Então, Al2. O 3, que é a carga do alumínio, vem como índice do enxofre. Então, a gente forma Al2S3 mais o que? Ou a prata metálica. Tá? Precisamos balancear essa equação. A gente pode fazer pelo método de óxido-redução ou de tentativa, como ela é mais simples, dá para a gente fazer pelo de tentativas também, tá? Então, olha só. Percebam que aqui, ó, tem três enxofres e aqui só tem um. Por que eu estou indo direto no enxofre, que é a metal, né? Eu pulei o metal. Se eu for balancear o metal para depois o ametal, aí eu vou ter que voltar de novo no metal para balancear novamente, tá? Então, se a gente corrigir aqui o enxofre, muito possivelmente a gente faz o balanceamento mais fácil. Então, como aqui tem 3, aqui tem 1, coloco um 3 aqui na frente, que aí eu igualo o enxofre do reagente do produto. Percebam que agora eu alterei a prata, então 3 que multiplica 2, 6, então eu tenho que colocar um 6 aqui. Alumínio, tem 2 alumínios aqui, então coloco um 2 aqui, então balanceado. AB, gente, como no processo de limpeza da prata descrito, podemos construir uma pilha de alumínio e prata de acordo com o seguinte esquema. Não tem esquema. Então, a pilha, eles deram aqui no exercício, tá, gente? Então, a representação seria essa daqui, tá? Mas só para vocês saberem, né, o que aconteceu aqui, né? A prata que estava na solução, ela vai para a barra metálica, então ela reduz. Então, se aqui acontece o processo de redução, aqui é o nosso cátodo. Cátodo ou catodo, que é o polo positivo. Consequentemente, o alumínio oxida. Aqui é o nosso anodo ou ânodo e polo negativo, tá? Gente, prata, platina, ouro são metais nobres. A tendência deles é sempre sofrer redução, tá? 5. Um agricultor querendo apressar a dissolução de sulfato de cobre dentro de um tanque de polietileno com água utilizou para agitá-la uma enxada de ferro nova, limpa e sem pintura. Após algum tempo, retirou a enxada da solução e percebeu que ela mudara de cor, né, gente? Ficando avermelhada. A partir disso, conclui-se que houve uma reação química sobre a enxada. Esse processo tem explicação no fato de... Então, a gente tinha aqui, né, um tanque. Aí a pessoa foi lá e colocou uma enxada. Não sei se eu vou saber fazer uma enxada aqui, mas vamos tentar, né? Tá? Esta enxada aqui, ó, essa parte que eu estou colorindo aqui, ó, que é a parte metálica dela, ele usou para misturar lá a solução. Esta parte metálica, né, da enxada, ela é feita de quê? Vamos ver o que ele faz aqui. Se ele fala de ferro. Então, é o ferro com NOx 0, tá? A solução, ele falou que é uma solução de quê? É uma solução de sulfato de cobre. CuSO4. Então, aqui a gente tem íon SO4, 2-, e cobre 2-. Após algum tempo, quando ele retirou a enxada, ele percebeu que ela mudara de cor, ficando avermelhada. Tá? A partir disso, conclui-se que houve uma reação química. O que aconteceu aqui, gente?
Ferro e cobre têm a tendência de trocar elétrons entre eles, ou seja, é um processo de óxido-redução, né? O ferro, ele tem a tendência de oxidar. Então, o ferro da enxada, né? Ele perde elétrons, aí a gente não tem como saber qual íon que ele forma. Ou ele forma o íon Fe2+, ou o Fe3+. De qualquer forma, ele está sofrendo um processo de oxidação. Quem vai receber esses elétrons que ele vai perder? O íon cobre 2+. O íon cobre 2+, quando recebe os elétrons, né? No caso, ele vai receber 2 elétrons, ele se transforma no cobre metálico. E aí o cobre metálico se deposita aqui, ó. Por isso que ele fala que a enxada, quando ele retirou, estava avermelhada, porque o cobre metálico ele tem tom avermelhado, tá? E aí como é que a gente explica esse processo? Detalhe também. O cobre, o íon cobre 2+, como recebeu os elétrons, como reduziu, ele é o nosso agente oxidante. O ferro da nossa barra aqui, ó, como perdeu elétrons, como oxidou, ele é o nosso redutor. Então vamos analisar. O íon cobre da solução, né, a explicação seria que o íon cobre da solução ter reduzido o ferro da enxada. Não. Quem sofreu redução foram os íons cobre, né? Não foi o ferro. B. O ferro da enxada ser mais nobre do que o cobre. Não. Metais nobres tendem a sofrer redução. E o nosso ferro, aqui no caso, sofreu oxidação. C. O íon ferro ter agido como oxidante. Não, o oxidante é o íon cobre 2+. D. O íon cobre da solução ter oxidado o ferro da enxada. Então, foi isso mesmo que aconteceu aqui, ó. O íon cobre 2+, ele causou, né, a oxidação aqui no ferro. Quem causa a oxidação é o nosso oxidante, que é o íon 2+, que é o cobre 2+, tá? Semana 4. Os metais possuem diferentes tendências de sofrer o processo de oxidação e redução. Observe a tabela abaixo, o esquema, né? Temos uma sequência de metais. Caminhando para a direita, a gente aumenta a tendência de reduzir, de ganhar elétrons, ou seja, a gente aumenta a nobreza. Percebam, olha, ouro, platina, prata são metais nobres. Processo contrário, a gente facilita a oxidação. Com base nas informações descritas, é possível inferir que A. Em uma pilha de zinco e prata, o zinco sofreria redução. Zinco, prata. O zinco está mais à esquerda. Então, ele que sofre oxidação, a prata sofreria redução. E aqui está falando o quê? O contrário, está errado. B. Em uma pilha de chumbo e níquel, o chumbo seria o agente redutor. Não tem nem chumbo aqui, gente. Então, a gente vai ter que analisar as outras, tá? C. O ferro possui maior tendência a ganhar elétrons que o cobre. Então, vamos lá. Ferro tem mais tendência a ganhar elétron que o cobre. Quem está mais à direita tem maior tendência de ganhar elétrons, de sofrer redução. Então, está errado. Vamos ver a letra D. O ouro possui a maior tendência de receber elétrons, que é o metal mais nobre. Letra D. 2. Ao colocar um pedaço de palha de aço em uma solução de sulfato de cobre, um aluno percebeu que o material ficou de cor avermelhada e falou para os colegas: a palha de aço enferrujou. Explique qual o erro conceitual dessa frase. Gente, o processo de enferrujar, né, que é a oxidação, corrosão, ela depende de alguns fatores, tá? Então aqui, ó, o processo
de enferrujar, né? Que é um processo de corrosão, é um desgaste do metal por causa de uma reação eletroquímica. Ok? Então, acontece uma reação de perda e ganho de elétrons com esse metal, e aí esse desgaste é causado pela oxidação do metal. Tá? Para que aconteça oxidação do metal, enferrujamento, corrosão, a gente precisa de ter ele precisa de estar em contato com o ar. No caso, o ar, a gente vai utilizar o oxigênio e com a água e com umidade. Por quê, gente? Esses dois aqui elementos, tanto o oxigênio quanto a água, serão substâncias que vão compor as reações químicas que vão causar o processo de perda de elétrons do aço. Aço é uma liga metálica, tá? Opa, vou botar aqui. O aço, gente, ele é uma liga metálica que a composição predominante dele é ferro. Então, a gente está considerando aqui que o ferro sofreu um processo de enferrujamento, corrosão. Mas não aconteceu isso. Como que a gente prova isso, gente? Percebam que aqui, ó, solução aqui, ó, está mais concentrada. Lembrem que essa solução é de quem? Sulfato de cobre, tá? Olha aqui no estado final. Solução mais diluída ou menos concentrada. O que aconteceu aqui, gente? Um processo de óxido-redução. Coloquei os potenciais padrão de redução dos dois aqui, ó. Potencial negativo, potencial positivo. Então, positivo reduz, negativo oxida. Então, o que aconteceu ali, gente? O ferro, que tem um potencial padrão menor, né? Ele vai sofrer a oxidação, ele vai perder elétrons para os íons cobre que estão na solução. Os íons cobre da solução recebem esses elétrons, se transformam no cobre metálico, no caso, né? E aí ele se deposita aqui, ó, nessa palha de aço, né? E aí por isso que ela fica vermelha, porque o cobre no estado sólido, na forma metálica, é vermelho, tá? Então não aconteceu um processo de enferrujamento. 3. Consulte o quadro da série de reatividades dos metais e julgue os itens abaixo com C para os corretos e E para os errados. O elemento bário é o mais ativo que o cobre. Ativo, interpretem como reativo, tá? Então, olha só, bário e cobre. Cadê o cobre? Está aqui embaixo. Potencial negativo, potencial positivo. Então, entre os dois aqui, ó, esse reduz, esse oxida. Quando eu digo reativo, perde elétrons mais facilmente, tá? Então, esse daqui está correto. Vamos para o próximo. O elemento cobre, então vou deixar o cobre aqui, é mais ativo que o níquel. Vamos comparar ele com o níquel. Cadê o níquel? Está aqui, ó. Então, potencial positivo reduz, potencial negativo oxida. Então, quem que é o mais ativo aqui, ó, é o níquel. Então, é mais não, ele é menos ativo. Então, essa está errada. Vamos ver a próxima. Ao mergulhar um fio de aço, então, lembrem que o fio de aço, a composição dele básica é o quê? Ferro.
Numa solução de cloreto de estanho, observe-se a formação de cristais de estanho sobre o fio de aço. Então, quando se formam cristais de estanho sobre o fio de aço, quer dizer que o estanho reduz. É isso que está falando a afirmativa. Consequentemente, o ferro oxida. Aí agora a gente vai conferir com os potenciais. Ó, ferro e o estanho tem dois potenciais aqui. Ó. Vamos analisar aqui. Ó. Se eu comparar o ferro com esse potencial do estanho aqui, que é negativo, como é que a gente faz a comparação? Quem está mais próximo de zero? É esse daqui, esse valor aqui. Ó. Então, como ele está mais próximo de zero, ele reduz. O outro, consequentemente, oxida. Então, para esses dois valores, ok, está de acordo com o que está falando aqui. E se eu comparar com esse outro daqui de baixo? Aí fica mais fácil ainda, né? Potencial positivo reduz e o negativo oxida. Então, esta daqui está correta, tá? Vamos para a última aqui. Ao mergulhar uma fita de zinco numa solução de nitrato de chumbo, observa-se a formação de cristais de zinco dispersos na solução. Então, aqui, ó, zinco, cadê o zinco? Tá aqui. E nitrato de chumbo. Cadê o chumbo? E eu esqueci de colocar o chumbo aqui, gente. Deixa eu ver o chumbo aqui. Vamos ver qual que é o potencial do chumbo. Tá aqui, ó. 2 elétrons mais chumbo. Opa. Chumbo 2 mais, produzindo chumbo metálico. O potencial dele é menos 0,13, tá? Então, olha só. A gente vai relacionar os dois aqui, ó. Ao mergulhar uma fita de zinco numa solução de nitrato de chumbo, observa a formação de cristais de zinco dispersos na solução. Se eles estão dispersos na solução aqui, está falando que ele está oxidando. Consequentemente, o chumbo vai reduzir. Então, vamos ver os potenciais. Os dois são negativos. Este daqui está mais próximo de zero. Consequentemente, ele reduz. Esse daqui oxida. Então, olha, chumbo reduz. Ok. Zinco oxida. Então, correto. 4. Leia o texto abaixo. Uma pilha pode contaminar o solo por cerca de 50 anos. Alguns objetos muito comuns do dia a dia doméstico têm em sua composição elementos químicos considerados perigosos, como mercúrio, cádmio, níquel, zinco, manganês e chumbo. Esses materiais estão nas lâmpadas fluorescentes, pilhas, tintas, restos de produtos de limpeza, embalagens de aerossóis, coisas sem as quais não conseguimos viver e podem causar grandes estragos no meio. A este respeito, considere C para as alternativas corretas e E para as erradas. 1. A equação global que representa uma pilha de zinco e chumbo é esta daqui. Então, percebam que aqui estão as duas semi-reações que a gente vai precisar. Olha só, zinco e chumbo. Este valor está mais próximo de zero. Então, esse reduz. Consequentemente, o de cima oxida. Então, para a gente obter o processo global, o que a gente faz? A gente inverte essa primeira equação. Então, zinco produz zinco 2 mais 2 elétrons. A de baixo a gente mantém 2 elétrons, mais íon chumbo 2 mais, produzindo chumbo 0. Podemos aqui, ó, cancelar.
que sobra? Zinco mais chumbo 2+, produzindo zinco 2+, mais chumbo. Então, a gente percebe que essa equação está de acordo com essa. Correto. Uma pilha feita de níquel e zinco. Então, vamos analisar aqui agora. Ó. Níquel e zinco, a primeira e a terceira equação. Possui um potencial padrão de aproximadamente 0,53 volts. Né? Então, olha só, os dois valores negativos. Esse está mais próximo de zero, então ele reduz. E o outro, consequentemente, oxida. E aí o cálculo como é que é? Potencial padrão de quem? Reduz menos potencial padrão de quem? Oxida. Então, como é que fica aqui, gente? A gente vai ter quem reduziu menos 0,25 menos, deixa eu melhorar esse 5 aqui, menos 0,76. Quando a gente resolver este cálculo, né? Lembrem que aqui muda o sinal, e aí quando a gente multiplicar aqui e juntar, vai dar mais 0,51. Diferença muito pequenininha, mas o valor não é o mesmo, então, errado. 3. Em uma pilha feita de zinco e chumbo, de novo, o primeiro metal sofreria o processo de redução, enquanto que o segundo oxidaria. Não foi isso que a gente observou, né? O zinco, né, ele oxida, e o chumbo que reduz. Então, está errado. 4. Pilhas e baterias devem ser descartadas no lixo comum. Não, parou, já está errado. Tem um lixo específico para coletar pilhas e baterias, tá, gente? Atualmente, nos termômetros clínicos, o mercúrio foi trocado por etanol, demonstrando que as pesquisas científicas podem contribuir para minimizar os danos no ambiente, correto? Então, aqueles termômetros, né, que tiverem um líquido prateado, metálico lá dentro, aquilo dali é mercúrio, tá, gente? Os atuais, eles têm uma solução, um líquido vermelho, que é o etanol com corante, ok? E a última, lâminas metálicas de chumbo e zinco foram introduzidas em soluções aquosas de nitrato de cobre 2, conforme mostrado nessas duas figuras. Observou-se que o cobre metálico deposita sobre as duas placas, sobre as placas nos dois recipientes. Então, olha só, o cobre que está aqui na solução, ele vai depositar aqui, ó, nas placas dos dois recipientes. Considerando-se esses experimentos, é incorreto afirmar que. Então, qual que é o processo que a gente tem aqui, gente? A gente tem, então, o cobre reduzindo, e no caso aqui, ó, o metal da nossa placa oxidando, para os dois casos. Então, aqui o zinco está oxidando e o íon cobre aqui está reduzindo. Por quê? Porque ele está se depositando nas duas placas, tá? Então, ou seja, os íons que estão em solução estão recebendo elétrons, eles estão sendo convertidos em cobre metálico e o cobre metálico ele se deposita nas duas plaquinhas, tá? Queremos a incorreta. Letra A. O íon cobre 2+ é oxidado pelo zinco metálico. Já está errado, tá? Então, a gente viu que nos dois casos ele reduz. Então, dessa forma, gente, nós terminamos finalmente, né, a correção dos PETs, ok? Então, agradeço a presença de vocês neste ano de 2020, né? Peço que vocês, se precisarem aí completar algum PET,
verifiquem o blog de Ciências da Natureza com as correções de Biologia, Química e Física e o canal do YouTube, ok? Então, agradeço a presença de vocês até aqui e que possamos ter um descanso aí para o ano que vem, né? Obrigado pela atenção e tchau, tchau.